Tá. E aí, pessoal, como vocês estão? Vocês estão conseguindo? Não, vocês estão assistindo a aula, né? De forma síncrona, mas está dando para entender, gente, como é que está, assim? Vocês estão acompanhando no livro depois? Está surgindo muita dúvida? As aulas estão claras? O que vocês estão achando, pessoal? Tô perguntando porque na verdade, a ideia era a gente ter uma aula para fechar, mas acabou ficando tudo em cima, né? Essa semana a gente vai ter a última aula na quinta e vocês já vão entrar em recesso, né? Tá. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida também em relação ao que a gente já viu sobre aves, enfim, sobre as últimas aulas, quiserem me perguntar agora, enfim, ou deixar lá no fórum de dúvidas, tá? Fiquem à vontade, eu estou disponível, tá bom, gente? E vocês viram que na semana passada eu acabei colocando já mais uma avaliação, que na verdade vai ser aquela, porque para dar tempo de vocês fazerem, né? Porque, bom, se eu der uma avaliação na quinta, hoje vai ficar muito em cima, acho que vai ficar muito pesado para vocês. Então, eu vou contar com aquela lá, mas aí a gente termina o conteúdo normalmente essa semana, tá bom? Pessoal, se tiver tudo bem, então eu vou começar, tá? E aí, aquele esquema, vocês interrompam na hora que vocês quiserem, e eu não vou estar vendo o chat, tá? Então, por favor, oralmente, tá? Espera um pouquinho que não queria tirar essa legenda. Espera um pouquinho, gente. Tá, beleza. Então tá todo mundo vendo, né? E tá todo mundo ouvindo. Sim. Então o meu som tá baixo? Tá bom, então. Vamos lá, gente. Pessoal, então a gente vai para a segunda aula de mamíferos. Então, na aula passada a gente viu, né, a origem, né, contextualizou esse grupo evolutivamente, né, viu como esse grupo surgiu, como ele evoluiu, e aí a gente focou nas principais características que definem os mamíferos, né, que são compartilhadas por todos os membros do grupo. Hoje, a gente vai ver dois grupos em detalhes, né, que são os monotremados e os marsupiais, e a gente vai ver também somente a parte de reprodução dos placentários. E aí, na aula seguinte, na aula de quinta-feira, aí a gente vê com maior detalhe o grupo dos placentários, que é o grupo mais diverso, né, entre os mamíferos. E aí a gente vai focar um pouquinho na parte de biologia, né, enfim, as características dos subgrupos que formam os placentários, tá? Bom, vamos lá, gente. Ó, vou falar de forma bem superficial, né? Os mamíferos, pessoal, eles são divididos em três grupos, né? Como eu acabei de falar. Então, a gente tem aqui o grupo dos monotremados, né? Que é o grupo do ornitorrinco e da éctina, que seria o grupo mais primitivo, né? Que tem as características mais primitivas, né? Que os aproximam ali de um ancestral amniota, né, que os aproximam também, de certa forma, mais dos répteis ali e das aves, né? Então, eles são um grupo
caracterizado principalmente por serem ovíparos, né? Então, são mamíferos que colocam ovos. A gente vai ter o segundo grupo, que seria o grupo dos marsupiais, né? O canguru é um exemplar clássico, a gente tem bastante aqui no Brasil também, não canguru, né? Mas os gambás, que são marsupiais. E aqui nesses dois grupos, né, nos marsupiais e nos placentários, o que muda é que já passa para a viviparidade. Então, o embrião ele é retido, né, dentro do ventre da mãe, né, e o que vai diferenciar esses dois grupos é o tempo que esse embrião fica retido, né. No caso dos marsupiais, a gestação é muito breve, a gente vai ver com detalhes daqui a pouco. Então, essa gestação é muito breve, e eles apostam principalmente num cuidado pós-natal, né? Investem principalmente na lactação, na amamentação dos filhotes. E uma característica marcante do grupo, né, que dá até nome ao grupo dos marsupiais, é a presença dessa bolsa do marsúpio, né, onde o filhote ele pode ficar ali dentro, né, ser carregado pela mãe, e é nessa bolsa que estão os mamilos, né? Então o filhote ele fica ele suga o leite da mãe, né, dentro dessa bolsa. E, por fim, o grupo que a gente está inserido, né, o grupo dos placentários, onde a gestação é o período maior, né, a gente também tem um período de lactação, de amamentação, mas ele é bem mais curto quando a gente compara aqui com os marsupiais. E aqui o que caracteriza, então, a presença de uma placenta verdadeira, né, então uma placenta que vai aí nutrir o embrião, né, realizar também as trocas gasosas, parte de excreção do embrião, durante todo o seu desenvolvimento, a maior parte do seu, na verdade, a maior parte do seu desenvolvimento. Então, a gente vai ver isso daqui a pouco com maiores detalhes. Bom, gente, então só para dar uma contextualizada evolutiva, né, a gente tem esse pequeno cladograma, né? Então, a gente tem aqui um sinodonte ancestral, lembra do sinodonte que a gente falou lá na primeira aula, né? Que era um sinapse do ancestral, né? Que foi a partir desse grupo que os mamíferos surgiram, né? Então, lembrando que os mamíferos, os sinápsidas, né? Os terápsidas, né? O sinodonte é um terápsida, na verdade, eles fazem parte, então, do grupo de sinápsida, né? Que tem apenas uma abertura temporal. Então, a gente teria um ancestral aqui, e aqui, como eu falei, o grupo mais primitivo seria dos monotremados, né, que é o do ornitorrinco, né, e ele seria irmão, então, do grupo que a gente chama de Theria, né. Esse grupo Theria, ele abrange tanto os marsupiais como os eutérios, e eles são mais aparentados entre si do que com os monotremados, né. Então, a partir desse ponto aqui, você vê que é uma história relativamente recente, né, dos mamíferos, então, há cerca aí de 140 milhões de anos atrás, houve a diversificação aqui entre marsupiais e os eutérios, né, que são os mamíferos placentários. Tá? Gente, só para dar uma clareada aqui, porque às vezes eu vou falando vários nomes, né, mas monotremado, né, é também chamado de prototéria. Tá? A gente teria o grupo dos térias aqui, que abrange tanto os marsupiais como os placentários. Os marsupiais também são chamados de metatéria, tá? E os placentários, por sua vez, também são chamados de eutério, tá? Esse tério, ele está relacionado à placenta, né? Então, eutério seria aqueles que têm uma placenta verdadeira, né? Metatéria aqui dos marsupiais seria meia placenta. Daqui a pouco vocês vão entender melhor, tá? Sim, gente, a largura dessas barras aqui está relacionada com a diversidade, né? Então, a gente vê aqui que o grupo dos placentários é um grupo bem mais diverso, né? Tanto em forma, em número de espécies, né? Em tamanho, como a gente até discutiu na última aula. Bom, vamos lá, então, gente. A gente vai começar, então, com o grupo dos monotremados, né? Ordem monotremata, como eu falei, também chamado de prototérios, né? Esse monotremata, pessoal, ele diz respeito, na verdade, mono seria um, né? Extremata seria buraco. Então, a presença de um único buraco, uma única abertura no corpo,
por onde o animal ele vai se reproduzir, né? Ele vai acasalar por aquela abertura, ele vai, no caso aqui, né, colocar ovos por essa abertura, ele vai excretar urina por essa abertura, ele vai excretar as fezes também por essa abertura. Então, eles têm uma abertura única, que a gente chama de cloaca, né, que a gente viu ali, que é uma característica, né, como eu falei, esse é o grupo mais primitivo, é uma característica primitiva, né, que os aproxima ali dos aminiotas, né, dos outros aminiotas, né, no aminiota ancestral. Né, lembrando que o termo amniota, né, tem a ver com âmnio, né, que é uma das membranas ali do embrião, né, e que os grupos que apresentam essas membranas, então, são os répteis, as aves e os mamíferos, né. Então, essa membrana acaba envolvendo o embrião e a gente fala que trouxe a água para dentro do ovo, vamos dizer assim, né. Então, permitiu uma independência a partir dos répteis, uma independência da água, né? Como o ovo dos peixes e dos anfíbios não tem o âmino, eles precisam estar dentro do ambiente aquático para o embrião se desenvolver, né? Então o âmino ele traz a água para dentro do ovo, tá? Pessoal, como eu falei, são todos ovíparos, né? Então mamíferos que colocam ovos, eles possuem glândulas mamárias, tá? Mas eles não possuem mamilos, né? Então eles produzem leite, né? Só que esse leite ele não tem ali uma estrutura onde o embrião o embrião na verdade o filhote já, né, se prende para amamentar. Então esse leite na verdade ele sai por poros que estão no ventre aqui dos animais, né, e escorrem pelo ventre e os filhotinhos ficam só mamando, só lambendo esse leite na verdade, tá? Outra característica é que eles não têm dentes, tá? Na verdade, os adultos não têm dentes, também é uma característica primitiva, ancestral, né? Mas os jovens ainda apresentam dentes, tá? E da mesma forma, fósseis, né, desse grupo aqui também apresentam dentes, tá? Outra característica primitiva seria a ausência de orelha externa, né? Então eles não têm eles têm um ouvido médio, o ouvido interno, mas eles não têm aqui uma estrutura externa, né? Uma orelha externa. Que mais, gente? É um grupo bem pouco diverso, né? Um grupo pequeno, representado somente por duas famílias, tá? Então a gente tem aqui a família do ornitorrinco, que é esse de vida que completamente bizarro, né? Que é uma família monotípica, né? Ela só tem um exemplo, só tem uma espécie representante, e a gente tem a família das équidinas, tá? Que hoje são 4 espécies que a gente tem descritas, né? E também tem uma distribuição geográfica bem restrita, né? Então eles estão praticamente restritos à Oceania, tá? A região australiana ali, as ilhas em torno. Tá. Então, pessoal, falando um pouquinho melhor da parte de reprodução, né? Esses animais, eles colocam aí cerca de 1 ou 2 ovos, então eles, na verdade, eles apresentam uma taxa reprodutiva bem baixa, tá? Então eles colocam 1 ou 2 ovos por ano, tá? Então é uma taxa reprodutiva baixa. Pessoal, notem, esse ovo, na verdade, ele vai ser um ovo bem mais parecido com um ovo de réptil, né, do que de ave, no sentido que ele vai ser um ovo mais coriáceo, né, lembrando um ovo de uma tartaruga, né, ele não vai ser um ovo de ave, aquele ovo mais seco, né, aquele ovo com aquela casca dura, calcária. E, pessoal, notem que o período de incubação do ovo é extremamente rápido. Então, aqui, para o ornitorrinco seria em torno de 12 dias, mas é uma média geral. As équinas também têm uma gestação, um período de incubação de ovo muito curto, tá? Então, em torno aí de 10 dias somente. Isso vai fazer com que esse filhotinho, ele nasce praticamente um embrião ainda, ele nasce muito subdesenvolvido, né? Ele é praticamente um embrião que está fora do ovo, ali. Então, logo que ele nasce, ele já vai ali, fica próximo da mãe, né? E aqui ele está lambendo, né, o leite secretado pelos poros. Então, note que o período de incubação do ovo é muito curto. Então, o embrião ele nasce bem
pequenininho, né? Praticamente com todas as características de um embrião, tá? Já falei que não tem mamilos, né? E que mais eu ia falar aqui para vocês? Tinha mais alguma coisa? Bom, se eu lembrar. Gente, aqui só para ilustrar, né, dá para ilustrar bem a questão da cloaca, né? Então aqui é o aparelho reprodutivo de uma fêmea, de monotremado, né? Um ornitorrinco. Então vocês notem aqui o ovário, né? O útero, né? Então são 2 ovários e 2 úteros, mas notem que somente o útero e o ovário esquerdo são funcionais. Então, embora eles tenham o útero e o ovário direito, eles não são funcionais, são atrofiados, tá? E isso é outra característica primitiva, se a gente lembrar, as aves também são assim, os répteis, muitos répteis também são assim, né? Então você vê aqui que o útero, ele vai cair nessa cavidade aqui, a gente tem a bexiga urinária, né? Os ureteres vindo do rim, então a urina também vai para esse ducto aqui, e tudo acaba saindo, esse ramo aqui ele vem do trato digestivo e tudo sai por uma única abertura, tudo sai pela cloaca, tá? Outra coisa interessante, gente, que é bem peculiar, bem estranha, né, é que no caso, os monotremados, isso aqui é a região ventral de uma ectina, que seria o pênis dela, né? Então, notem que é um pênis completamente diferente. Ele vai ser dividido em 4 glândes, né? Então, é uma estrutura totalmente diferente. A gente vai observar que isso também ocorre nos marsupiais, só que no caso dos marsupiais, eles vão ter um pênis bifurcado, tá? E outra coisa, gente, é que esses animais, eles não apresentam também o saco escrotal, a bolsa escrotal, né? Então, na verdade, o testículo ele fica retido dentro do abdômen do macho, tá? Ele fica aqui dentro do abdômen, não é igual na maioria dos outros mamíferos que tem aquela bolsa escrotal e o testículo fica fora do corpo, tá? E aí, pessoal, falando um pouquinho mais do ornitorrinco, né? Como eu falei, é um animal muito louco, na verdade, né? Ele parece ser uma mistura de um castor, né? Tem esse bico de pato aqui, né? Note que ele também tem os pés com membranas entre os dedos, né? Na verdade, um animal de hábito semiaquático, tá? Ele se alimenta na água, ele fica bastante tempo na água, né? Principalmente forrageando. Ele se alimenta de invertebrados, né? Principalmente que ele captura no fundo ali. Esse bico que ele tem é um bico que é coriáceo, tá? Não é um bico córneo igual das aves, né? O bico da ave, ela acaba fazendo parte do esqueleto da ave, né? O bico aqui do ornitorrinco é um bico coriáceo, então na verdade ele é uma modificação do tegumento, né, do animal. Então seria, se a gente alguma coisa similar ao chifre, né, dos bois, as nossas unhas, tá? Então é uma estrutura epidérmica, tá? Modificada. É um grupo que está restrito ali à Austrália e à Tasmânia, né? Tasmânia é uma ilha que fica logo abaixo da Austrália. Eles estão restritos principalmente à costa oriental da Austrália, tá? É de água doce, tá? Não é marinho, são de água doce. Eles colocam os ovos em ninhos, a gente vai ver que na ecdina funciona diferente, então eles põem os ovos no ninho, né? Esse ninho, muitas vezes, ele está sobre a água, né? Ele monta ali uns ninhos que ficam sobre a água, e ele vai incubar esses ovos, então, nesses ninhos, né? E outra coisa muito interessante também é uma característica, né? Muito similar à dos répteis, né? Eles são animais peçonhentos, pessoal. Então, são animais peçonhentos. Notem que aqui eles vão ter um esporão, né, associado aqui com as pernas, né, com os membros pelvinos, e esse esporão aqui, ele está associado a uma glândula de veneno. Então, se esse animal, ele, por exemplo, colocar esse esporão na gente, ele consegue injetar o veneno,
e dizem que é muito doloroso. É uma dor, embora acho que não seja fatal, mas é bastante dolorido, né? E ele vai usar, na verdade, esse esporão aí, principalmente para defesa contra predadores, né? Ou mesmo para disputa com outros machos. Sim, gente. Esse bico aqui, coriáceo, tá? Ele também tem órgãos sensoriais de eletrorecepção. Então, esse animal, para ele conseguir, às vezes, identificar alguma presa, né? Algum invertebrado que esteja enterrado, né? Ali no fundo do rio, do lago, ele consegue localizar esse animal através de eletrorecepção. Então, através de pulsos eletromagnéticos, né? Que atividade muscular desses pequenos animais libera, então ele consegue detectar isso e localizar a presa, mesmo uma presa que não está visível, ela esteja enterrada. Aí a gente vai para a segunda família, que seria a família das éctinas, né? Como eu falei, são 4 espécies. No caso da éctinas, elas ocorrem tanto na Austrália como na Nova Guiné. A Nova Guiné, então, você tem a Tasmânia, que é uma ilha ao sul, a Nova Guiné é uma ilha no norte da Austrália, tá? São animais bem diferentes também, não são aquáticos nem semiaquáticos, né? São animais terrestres. Notem que eles têm um focinho alongado aqui, né? Tem os pelos modificados em espinhos, né? Lembra até um ouriço, né? Também acaba sendo utilizado no comportamento de defesa, quando esses animais se sentem ameaçados, eles tendem a se fechar igual o tatu-bola, né? E deixar somente os espinhos em torno do corpo para proteção. Eles têm também uma língua longa e pegajosa, que está relacionada, obviamente, aos hábitos alimentares, né? Esses animais se alimentam de formiga, né? De insetos sociais, de cupins. Então, assim, ocupa um nicho parecido até com o dos tamanduás, né? Então, eles podem usar esses focinhos para tentar inserir no cupinzeiro, ou nos formigueiros, ou em outras fendas que tenham, né, esses animais ou larvas desses animais, tá? Coloquei 2 espécies aqui. Essa espécie aqui, ela é totalmente mimerfógrafa. Ela se alimenta exclusivamente de formigas, de cupins, que seria a équidna de focinho curto, e a gente tem aqui a de focinho longo, né? Embora a gente tende a achar que essa daqui se alimente de formigas, não, essa daqui ela se alimenta principalmente de vermes, né, terrestres. E outra coisa, gente, que diferente do ornitorrinco, as équidinas, elas vão possuir uma bolsa ventral, tá? Não confunda essa bolsa com o marsúpio, tá? Ela teve evoluções diferentes, tá? Teve uma evolução diferente. E essa bolsa ela vai usar para incubar os ovos. Então, quando ela coloca os ovos, né? Esses ovos eles ficam dentro dessa bolsa e ela incuba os ovos no interior da bolsa. Uma incubação rápida, como eu falei, em torno de 10 dias. Não é o marsúpio, tá? Que é do próximo grupo que a gente vai ver agora, tá? Então, o próximo grupo seria o grupo dos marsupiais, né? Metatheria, né? Quando a gente tem aí a figura do canguru emblemática, né? Representando esse grupo, embora, como a gente vai ver, é um grupo, de certa forma, bastante diverso, tá? Pessoal, o que caracteriza os metatherias, né? Como eu falei, a partir de agora, né, a gente está dentro dos térias, né? Então são animais vivíparos, né? Então, no caso dos cangurus, na verdade, dos marsupiais em geral, eles vão ter uma gestação muito curta. Então, o embrião ele se desenvolve dentro do corpo da mãe, mas é um período muito curto. Então, ele vai nascer bem pequenininho, parecido com os monotremados. Vai nascer bem pequenininho, bem subdesenvolvido. Está aqui uma foto representando. E quando ele nasce, ele sai da vagina da mãe e ele sozinho sai da vagina e vai migrando até a bolsa, né, da mãe, que a gente chama de marsúpio. Então, ele migra até lá, entra dentro da bolsa e se acaba se prendendo ao mamilo. Inclusive, tem algumas estruturas na boca que fazem com que esse animal fique firmemente preso a esse mamilo, e a partir daí ele começa a entrar num período de lactação que é muito longo, gente. Dura esse período, vai durar mais ou menos 1 ano, ou até mais de 1 ano. Tá? Então, é um investimento principalmente
na lactação, né, diferente do que a gente vai ver ali nos placentários. O investimento é feito principalmente na gestação, tá? Então, eu coloquei aqui, né, maior custo energético pós-parto, né? Então, períodos prolongados de lactação e cuidado parental. Você tem já um indivíduo um pouco mais desenvolvido, né, dentro do marsúpio, né, ele costuma ficar, mesmo depois de grande, né, mesmo ele saindo do marsúpio quando ele se sente ameaçado ou quando ele quer uma maior proteção, ele acaba voltando ainda para o marsúpio mesmo grande, né? Sim, gente, eu coloquei essa foto aqui porque, embora, né, a gente fala os marsupiais, né, nem todo marsupial apresenta essa bolsa, né, o marsúpio, que pode ser um pouco frustrante para vocês, né, mas, por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente tem um grupo de marsupiais, que são as cuícas, né, e é marsúpio, tá? Então, na verdade, eles vão ter um comportamento um pouco menos ativo do que os outros marsupiais quando eles estão com o filhote, né? Porque aí o filhotinho precisa ficar mamando, então ele vai ficar, né, mais quietinho, porque os filhotinhos não vão estar protegidos por uma bolsa, vão ficar um pouco mais escondidos, tá? E tem outro grupo também dos camundongos marsupiais que não apresentam essa bolsa também, o marsúpio. Sim, gente, essa bolsa, né, o marsúpio só é presente nas fêmeas, tá? Os machos não têm. E aí, gente, outra coisa também que pode surpreender um pouco vocês é que, na verdade, os marsupiais, eles também apresentam uma placenta. Tá? Então, no início do desenvolvimento do embriãozinho, tá? É um período, como eu falei, curto, né? Quando sai ali o ovinho fecundado, né? Ele começa aqueles desenvolvimentos que vocês viram na parte de embriologia, né? Forma ali o blastocisto. E esse blastocisto, num primeiro momento, ele vai se instalar na parede do útero e vai formar um tipo de placenta que a gente chama, aqui tá, placenta fraca, né? Ou não é uma placenta verdadeira, ou um tipo transitório de placenta, porque na verdade é uma placenta que tem uma estrutura diferente da placenta aqui dos placentários, tá? Então, gente, só para vocês entenderem um pouco melhor, aqui seria o blastocisto, né? Então você teria um embriãozinho aqui no meio. Aí você tem todos os anexos embrionários, né? O alantoide aqui, principalmente vai ajudar na excreção, né? Na troca respiratória desse embrião. Vocês vão ter aqui o saco vitelínico, lembra do saco vitelínico, né? Que vai ter aquela reserva nutritiva inicial para o embrião. Vocês vão ter o córion aqui em volta, né, colado aqui na parede do blastocisto. E notem que a placenta que ele estabelece aqui seria a parede do útero, né, por fora. Então, note que a placenta que ele estabelece, a gente chama de placenta cório-vitelínica, né, porque ela é estabelecida a partir de dois anexos embrionários, tanto o saco vitelínico, né, como o córion, né? E aí, essa placenta, num estágio inicial, ela vai permitir que ele vai se desprender e esse embrião vai sair, né? Vai ter o parto dele, tá? E aí aqui eu coloquei, na verdade, uma placenta verdadeira, né? Então, novamente, você tem um embrião aqui, olha o saco vitelínico bem menor, e note que a placenta aqui, ó, olha como ela se insere na parede do útero, né? E ela vai ser formada por outros dois anexos. Na verdade, o córion também é um dos anexos embrionários que fazem parte dessa, que formam essa placenta, mas a gente tem aqui o alantoide, né? Então, o alantoide aqui, ele não faz parte, aqui ele é uma estrutura fundamental na formação dessa placenta. Então, a gente diz aqui, né, que os marsupiais teriam uma placenta transitória, uma placenta cório-vitelina, enquanto os placentários, eles vão apresentar essa placenta alantórica, que seria a placenta verdadeira, né, bem mais eficiente na nutrição do embrião. Mas importante, gente, os placentários também apresentam esse tipo de placenta. Então, essa é a placenta inicial, só que depois ela some e surge essa placenta alantórica. Então, os placentários, no primeiro momento, eles vão ter uma placenta cório-vitelina,
e depois eles estabelecem uma placenta alantocórica, que seria a placenta verdadeira, tá? Porém, gente, como as coisas sempre estão surgindo novos conhecimentos, né? Enfim, tem alguns marsupiais que ainda conseguem, no finalzinho ali da gestação, eles acabam estabelecendo uma placenta verdadeira também, tá? O koala é um exemplo desse animal, né? Por isso que eu botei a fotinha aqui. Então, tem alguns marsupiais que no finalzinho da gestação eles ainda estabelecem também uma placenta alantocórica, tá? Embora o padrão geral do grupo seja, né, isso aqui seria a exceção, seja, na verdade, o começo da gestação com uma placenta coriovitelina. Ficou claro isso aqui, gente? Ficou sim. Tá. E aí, pessoal, a gente olhando aqui o mapa da distribuição dos marsupiais, né, a gente vê que eles têm uma distribuição bem restrita, né? Eles estão basicamente restritos às Américas e à Oceania, né? Notem que aqui está relacionado ao número de espécies, aqui a gente vai ter, na verdade, só uma espécie, que é aquele gambá norte-americano, né? Notem que a América do Sul ela é relativamente diversa, né? Em termos de marsupiais. Então, novamente, chamando a atenção para o quintal aqui da nossa casa, né? A gente vê aqui a região da Amazônia, a gente vê aqui a região onde a gente está mesmo, né? Que tem essa região aqui, né? Do sudoeste do estado de São Paulo, tem bastante marsupial também, tá? E a Austrália aqui, que é a região central, onde a gente apresenta maior diversidade. Aí vocês notem que tem algumas regiões aqui da Oceania, onde a gente vai encontrar cerca de 40 espécies, né, de marsupiais. Pessoal, só abrir um parênteses aqui, esse tipo, eu não sei se vocês estão tendo biogeografia, se já tiveram ou se vão ter, mas com certeza vocês vão observar que essa distribuição dos marsupiais ela foi muito importante para o estudo do movimento dos continentes, né? Por incrível que pareça, a gente tende a pensar que os marsupiais surgiram aqui na Austrália, né? Mas, na verdade, os marsupiais eles tiveram uma origem na América do Norte. E, lógico, né, os continentes, eles, há milhões de anos atrás, eles não tinham essa disposição, né? Muitos deles eram unidos, né? E, na verdade, a gente tinha aqui a união da América do Norte com a Europa, com a África, né? Formando tudo um único continente. E, a partir desse ponto de origem aqui, teve um grupo, né? Lembrando que isso aqui era grudado, um grupo que migrou aqui para a Europa e para a África, só que esses animais, esses grupos já se extinguiram. E teve um grupo que migrou aqui para as Américas. E naquele período, né, nesse período de migração, a América do Sul, ela fazia conexão com a Antártida e a Antártida fazia conexão com a Austrália, né? Então, isso permitiu que esses animais chegassem na Austrália aqui e aqui eles se estabelecessem e se diversificassem nas formas que a gente tem hoje em dia. Naquele período também a Antártida não tinha uma temperatura baixa, né? Era uma temperatura amena que permitiu a migração desses animais, tá? Então, só um parênteses aí de biogeografia. E, inclusive, a gente vai ver, eu vou falar daqui a pouco de uma espécie de marsupial que a gente tem aqui na América do Sul, que estudos moleculares mostraram que esse animal ele é mais aparentado, né, com as formas australianas, né? Então seria um resquício dessa migração aqui, tá? Pessoal, novamente o trato reprodutivo, né? Então, aqui a gente já observa que seria o trato reprodutivo de uma fêmea e de um macho, e aqui a gente já não vê mais a cloaca, né? Então, a gente vê aqui uma abertura ligada ao tubo digestório, né? Por onde vão sair as fezes, e a gente vê aqui uma abertura, outra abertura, que vai, né? Vai permitir a saída, né? No caso dos embriões, né? Também vai servir para a cópula e vai permitir também a saída da urina. Então a gente vai ter dois orifícios agora, né? Um para a saída das fezes
e outro para a excreção de urina e também para a função reprodutiva. E aqui é um macho, né, representando a mesma coisa, né? E aí, pessoal, uma coisa interessante é que os marsupiais, eles vão ter uma vagina dupla. Vocês estão vendo aqui que aqui seriam os ovários, né, ligados aos dois úteros, e a partir desse ponto aqui ocorre uma bifurcação e ele forma duas vaginas laterais. E aqui no meio fica um canal pseudovaginal, né? E aí quando a gente vai olhar o pênis também desses animais, dos marsupiais, eles também apresentam um pênis bifurcado. E aqui a gente, olhando para essa figura, a gente entende por quê, né? É um pênis até com aspecto meio vermiforme, né? Então, quando eles acasalam, esse pênis entra aqui e cada glande joga o esperma em uma das vaginas, né? Então, é uma coisa bem diferente também envolvendo os marsupiais, né? E quando o embrião vai nascer, quando o filhotinho vai nascer, na verdade, ele vai passar por esse canal pseudovaginal. Então, as vaginas laterais vão servir para a fecundação. A fecundação, na verdade, vai ocorrer aqui em cima, né? Mas para o recebimento do esperma, né? A esperma vai até aqui em cima e quando os óvulos saírem aqui do ovário, né? Vão passar aqui pelo útero e ele vai ser fecundado aqui, ó, gente. Aqui, né? Não depois do útero, né? Antes do útero, né? Aí ele vai ficar aqui no útero para o desenvolvimento. E aí, quando esse embrião nascer, ele sai pelo canal pseudovaginal, que é esse canal do meio, tá? E, como eu falei, os monotremados, eles não tinham, né, a bolsa escrotal. No caso aqui dos marsupiais, embora a gente tenha marsupiais que também não têm a bolsa escrotal, os testículos ficam dentro do abdômen, a maioria já vai ter uma bolsa escrotal. Pessoal, outra coisa muito interessante, que no caso não envolve somente os marsupiais, mas a gente também tem alguns eutérios, né, alguns mamíferos placentários, que também apresentam esse fenômeno, que é o fenômeno da diapausa embrionária. Né? Mas por que eu coloquei aqui em marsupiais? Porque aqui são os casos mais emblemáticos, né? E os casos relacionados à capacidade de gerar crias simultâneas. Então, vamos lá, vamos por partes, né? O que seria a diapausa embrionária? A diapausa embrionária é a capacidade que muitos marsupiais têm, e muitos eutérios também, muitos placentários também, de pausar o desenvolvimento do embrião. Então, você imagina que ocorreu a fecundação, o óvulo foi, né, o ovo foi liberado ali no útero, e aí a fêmea ela consegue pausar, por isso que é diapausa embrionária, ela consegue congelar o desenvolvimento desse embrião. Esse embrião ele continua vivo, mas ele continua latente, ele não cresce mais em tamanho. Né? Qual que é a vantagem disso, gente? A vantagem é que a fêmea, nesse caso, ela consegue sincronizar o que ela quer. Por exemplo, se ela consegue acasalar no período mais propício para acasalamento, e aí ela, se ela quiser, ela congela esse embriãozinho formado, e ela vai ter a luz no período que ela acha ideal para ela ter a luz. Tá? Essa seria uma das vantagens. Porém, no caso aqui dos marsupiais, né, eles acabam utilizando, né, essa capacidade, né, esse fenômeno da diapausa embrionária, para conseguir gerar várias crias simultâneas. Tá? Então, aqui é o canguru vermelho, onde a gente tem o extremo desse processo, que é um animal que consegue estar com até 3 filhotes em idades diferentes. Né? Isso está muito relacionado ao fato de a gestação ser curta e o período de lactação ser mais prolongado. Né? Então, vou tentar explicar aqui para vocês. Então, você imagina que essa fêmea aqui, ela acasalou, né, num primeiro momento, e aí ela gerou um filhotinho. Né? Então, esse filhotinho ele foi lá para o útero, né, se desenvolveu, nasceu, né, saiu da vagina da mãe, migrou aqui para o marsúpio, se estabeleceu lá e começou a amamentar. Assim que ele começa a amamentar, essa fêmea ela pode acasalar de novo, e aí vai ter um segundo embrião que vai começar a se desenvolver aqui no útero, né?
como ela já tem um embrião, um primeiro embrião, ele está lá dentro do marsúpio mamando, esse processo aqui, né, ele tem um feedback hormonal que vai acarretar a diapausa embrionária do segundo embrião que está lá no útero. Então, enquanto esse embrião ele estiver amamentando dentro do marsúpio, esse segundo embrião ele não se desenvolve. Tá? A gestação do canguru é em torno de 30 dias, em torno de um mês. Né? Então, ele vai ficar paradinho lá dentro do útero, pausado, e esse carinha aqui vai crescendo, que seria o primeiro filhote. Ele cresce, continua se amamentando, amamentando, e aí ele amamenta em torno de 250 dias. Passou esses 250 dias, ele já começa a sair do marsúpio. Eventualmente, ele volta para dentro do marsúpio, ou ele vem só para amamentar, na verdade, para pegar o leite da mãe, né? A partir do momento que ele sai do marsúpio, pessoal, o segundo embrião, ele sai da diapausa embrionária, ele começa a se desenvolver. Aí ele vai passar um mês, ele vai ter a gestação, ele vai migrar para o marsúpio e vai grudar aqui. Quando ele gruda aqui, começa a amamentar, o que acontece? A fêmea pode acasalar novamente e pode vir um terceiro embrião. Então, vai ter um dado momento que essa fêmea ela pode estar com o embrião em diapausa, pausado, lá no útero, um embrião pequenininho, embrião não, né, um filhote pequenininho, amamentando dentro do marsúpio, e um terceiro filhote já maior, que ocasionalmente volta ali para próximo da mãe e entra dentro do marsúpio também. Então ela consegue gerar 3 crias simultâneas. Se vocês pensarem, isso tem uma vantagem evolutiva bem interessante, né? Essa fêmea, ela tem todo um investimento aqui, né? Principalmente na lactação, né? O investimento na gestação é curto, mas um investimento grande na lactação. Se ela perde, por algum motivo, predação, doença, algum motivo ela perde o primeiro filhote, rapidamente ela já tem outro filhote engatilhado, né, mamando aqui, e outro já no útero. Né? Então, essa seria a vantagem. Né? Ela consegue, e se ela não perder também esse filhote aqui, ela consegue otimizar isso e gerar várias crias, né? Aumentar a sua taxa reprodutiva. Embora isso, lógico, que tenha um custo. Eu falei que essa diapausa embrionária ela ocorre também em placentários, tá? Mas aí não tem essa capacidade de se gerar crias múltiplas, tá? A gente vai ter aí ocorrendo em algumas espécies de carnívoros, de roedores, de morcegos, tá? No grupo do tamanduá a gente também vai ter. E aí, pessoal, só para falar um pouquinho da diversidade, né, do grupo dos marsupiais, né, a gente acaba sempre ficando ali no canguru, no koala, né, mas primeiro começando então com a região neotropical, né, a gente viu que na América do Sul é um centro ali de diversidade, só que aqui eles não são tão diversos, né, aqui na região neotropical a gente vai ter cerca de 30 espécies, né, então no Brasil a gente vai ter principalmente os gambás, né, que são, né, espécies arborícolas, semi-arborícolas, né, indivíduos são onívoros, né, e a gente vai ter também, talvez vocês não sei se vocês já ouviram falar das cuícas, né, então, a gente também tem as cuícas, e no caso das cuícas é aquela lá que não tem, né, lembra que não vai ter o marsúpio, tá? Tinha mais alguma coisa? E aí a gente tem outras espécies também, pessoal. A gente tem, por exemplo, o gambá-rato, que vai estar restrito ali à região dos Andes, e a gente tem o monito del monte, né, que é uma espécie só, que vive em regiões montanhosas ali do Chile e da Argentina. E esse cara aqui que eu falei para vocês, que recentemente saiu um estudo molecular, né, genético, e viu que ele é muito próximo da fauna de marsupiais lá da Austrália, né? Então seria um resquício daquela migração, né, que ocorreu, que passou pela América do Sul, né, Antártida e depois Austrália. E aí, na região australiana, a gente vai observar uma grande diversificação já
de hábitos, tamanhos e formas dos marsupiais, né? Então a gente tem aqui espécies, né, que são saltadoras, né? Exemplificada aqui pelo canguru. A gente vai ter também canguru, espécies de canguru que são arborícolas, que vivem em cima de árvores, né? A gente vai ter o koala aqui, que é uma espécie arborícola também, né? Lembra que o koala ele chega a desenvolver aquela placenta alantocórica. A gente tem o famoso diabo da Tasmânia, né? Uma espécie carnívora. A gente vai encontrar marsupiais voadores, né? Então você vê que ocorre uma grande diversificação mesmo, né? De nichos, de formas, né? A gente vai ter até uma toupeira marsupial, né? Ela não vai ter uma relação próxima com as toupeiras, né? Que são mamíferos placentários, né? Essa forma é resultado de uma evolução convergente, na verdade, né? Devido a elas ocuparem nichos ecológicos muito parecidos, né? Então você vai ter uma toupeira aqui marsupial, né? Com hábitos escavadores, né? Praticamente cega. Você vai ter um gato marsupial, né? Você vai ter um camundongo marsupial. A gente vai ter aqui um tamanduá marsupial, né? Então notem que uma grande diversidade de formas, né? A gente tem esse marsupial que lembra muito coelhos, né? Mas diferentemente dos coelhos, eles não são herbívoros, né? Eles são carnívoros, se alimentam de insetos. A gente tem os wombats aqui, né? Que são espécies cavadoras, né? Uma curiosidade desses animais é que eles apresentam marsúpio. Geralmente o marsúpio, como a gente viu, a abertura é voltada para cima, né? No caso deles, a abertura do marsúpio é voltada para trás, porque como eles têm hábitos escavadores, quando eles estão cavando, isso evita que a terra entre dentro do marsúpio. A gente tem o lobo marsupial, que é uma espécie que foi extinta não faz muito tempo, tá? Principalmente devido à caça humana e também à chegada de um grupo de cachorros ali na Austrália que acabou extinguindo esse animal. E a gente tem até, pessoal, um marsupial que se alimenta de néctar. Então, a gente tem somente duas espécies de mamíferos que se alimentam de néctar. Né? Duas espécies não, dois grupos. Né? No caso, uma espécie de marsupial e algumas espécies de morcegos que se alimentam de néctar. Então, a gente vai ter também um marsupial aqui se alimentando de néctar das flores. Então, a gente vê que algumas espécies afunilaram bastante, né? Ficaram bem específicas quanto ao nicho ecológico. E aí essa figura só para fazer um paralelo, né, da evolução convergente aqui, né? Então aqui a gente vai ter aqui as formas voadoras, né, similares aos nossos morcegos, né? Vai ter o camundongo placentário e também os marsupiais, como eu falei das toupeiras, né, do tamanduá, dos felinos aqui. E aí é interessante vocês perceberem aquilo que eu falei, né? Então isso tudo é resultado de evolução independente, né? Então para vocês verem como que as pressões seletivas do ambiente elas acabam selecionando algumas características, né? E levam a formas, né? Morfologicamente, fisiologicamente muito similares, né? Como é interessante a gente ver esse resultado da evolução, né? E saber que por exemplo, essa toupeira aqui, que é uma placentária, ela é bem mais aparentada com uma baleia do que com uma toupeira marsupial. Pessoal, tudo bem até aqui? Tudo. Tá. E aí, gente, a gente entra na parte aqui dos mamíferos placentários, onde eu vou falar só um pouquinho da reprodução. E na aula de quinta a gente entra nos subgrupos, tá? Então, é um grupo bem mais diverso, né? Se a gente comparar ali, principalmente com as 330 espécies de marsupiais, né? A gente tem aqui cerca de 5.500, né, espécies de mamíferos placentários, né? A diversidade de marsupiais, ela representa 6% da diversidade dos mamíferos placentários, né? E aqui a principal característica, então, é a presença de uma placenta verdadeira, né?
consequentemente, um período de gestação prolongado. Então, todo investimento energético da mãe no embrião, ele é feito no período antes do nascimento, no período em que esse embrião está dentro do corpo da mãe. Ao contrário dos marsupiais, que esse investimento é feito depois que o filhote nasce, né? Então, novamente aqui, para ficar um pouquinho mais claro, a questão da placenta alantocórica, né, é uma placenta que vai ser formada, então, como o próprio nome diz, pelo alantoide e pelo córion, né, que a gente consegue visualizar aqui. Essas estruturas vão formar aqui, então, uma placenta, né, propriamente dita, e essa placenta ela vai fazer uma conexão bem profunda com a parede do útero materno, e, através da placenta, vai ter uma troca, né, entre a mãe e o embrião, principalmente da mãe para o embrião, que vai fornecer, então, para o embrião nutrientes, né, anticorpos, oxigênio, tá? E notem que o cordão umbilical aqui, na verdade, ele vai ser formado tanto pelo saco vitelínico, como que pelo alantoide, né? Então, só fazendo um paralelo aqui, a gente vê um ovo de uma ave, né? Então, a gente tem aqui o saco vitelínico, né? E aqui a gente vai ter o alantoide, né? Então, lembrando que ali, isso aqui na verdade é um réptil, né? Mas no monotremado, né? Aquela placenta córeo-vitelínica seria formada principalmente pelo saco vitelínico e pelo córion, tá? E aí, gente, só para, na verdade, batendo na mesma tecla, né? Mas só mostrando o embrião humano, então, aqui a placenta, né? E o cordão umbilical chegando aqui no, no, no feto, né? E a gente observa também todas as membranas, né, embrionárias, né? Aqui também. Então, o córion, né, por fora, o âmnio, né? E a placenta aqui formada pelo córeo e pelo alantoide. Eu já acho que já ficou bem claro para vocês, né? Mas na hora que a gente está montando a apresentação, né? Mas, enfim, só para a gente fazer uma comparação, então, dos marsupiais com os placentários, né? A gente tem dois gráficos aqui, né? Pegando, então, espécies que são similares ecologicamente, né? Então, se você pegar um rato verdadeiro, né? Um rato placentário, comparando com o rato marsupial, né? Que ocupam nichos ecológicos diferentes, a gente vai ter aqui a relação do período de gestação com lactação, né? Então, em rosa aqui seria a gestação, em amarelo a lactação. Então, se a gente pegar um mamífero placentário, principalmente os menores indivíduos, né, que eles vão acabar tendo uma gestação mais curta, né, a gestação nos placentários, ela tem uma certa relação com o tamanho, então você tem uma tendência dos das menores espécies terem uma gestação bem mais curta e das espécies maiores terem uma gestação mais longa, né? Isso seria uma regra geral, embora a gente tenha algumas exceções, né? A gente tem o elefante, por exemplo, que é o mamífero que apresenta a maior gestação, né? Se eu não me engano, 22 meses. Mas se você pegar uma baleia, que é maior que um elefante, ela vai ter aí uma gestação de 1 ano. Então, não bate certinho, não é uma linha, né, ascendente certinha, tá? Enfim, mas aqui a gente tem o período de gestação mais curto, desculpa, aqui maior, né, nos placentários, comparando com os marsupiais, e note que aqui para o ratinho o período de gestação é praticamente o mesmo do período de lactação, né? Então a gente teria o que? Cerca aqui de 30 dias de gestação e depois mais o que? Mais talvez uns 30 dias de lactação com a fêmea amamentando, né? E aqui no marsupial a gente vê que um período de gestação bem mais curto, né? Deve ser em torno de uns 15, 10 dias aqui, uma gestação bem curta, depois um investimento maior na lactação, né? E aqui é comparando espécies maiores, né? Então, você pegar um placentário, assim, uma gestação bem mais longa do que o marsupial, né? Aqui seria uma gestação em torno de uns 170 dias, e depois um período de lactação bem menor que o período de lactação de um marsupial, que
é extremamente longo, tá? Aqui você vê que nesse canguru aqui vermelho, né, tá chegando aqui a 450 dias, né, mais ou menos. Tá? Lembra que quando eu falei da diapausa embrionária, né, a questão é a partir do momento que ele sai do marsúpio, né, mas mesmo depois que ele sai, ele continua voltando para pegar o leite da mãe. Pessoal, como a gente fechou um pouco essa parte das estratégias reprodutivas de cada grupo, eu vou colocar um videozinho aqui, ele está em inglês, mas a legenda está em português, é um vídeo curto, acho que tem uns 4 minutos, só para solidificar melhor a questão do modo reprodutivo, né, de desenvolvimento embrionário de cada um dos grupos de mamíferos, tá? Se vocês não estiverem ouvindo, às vezes dá problema, vocês não ouvem, vocês me falam, tá? What do these animals have in common? More than you might think. Along with over 5,000 other species, they're mammals, or members of class Mammalia. All mammals are vertebrates, meaning they have backbones. But mammals are distinguished from other vertebrates by a number of shared features. That includes warm blood, body hair or fur, the ability to breathe using lungs, and nourishing their young with milk. But despite these similarities, these creatures also have many biological differences. And one of the most remarkable is how they give birth. Let's start with the most familiar, placental mammals. This group includes humans, cats, dogs, giraffes, and even the blue whale, the biggest animal on Earth. Its placenta, a solid disc of blood-rich tissue, attaches to the wall of the uterus to support the developing embryo. The placenta is what keeps the calf alive during pregnancy. Directly connected to the mother's blood supply, it funnels nutrients and oxygen straight into the calf's body via the umbilical cord, and also exports its waste. Placental mammals can spend far longer inside the womb than other mammals. Baby blue whales, for instance, spend almost a full year inside their mother. The placenta keeps the calf alive right up until its birth, when the umbilical cord breaks and the newborn's own respiratory, circulatory, and waste disposal systems take over. Measuring about 23 feet, a newborn calf is already able to swim. It'll spend the next 6 months drinking 225 liters of its mother's thick, fatty milk per day. Meanwhile, in Australia, you can find a second type of mammal, marsupials. Marsupial babies are so tiny and delicate when they're born that they must continue developing in the mother's pouch. Take the quoll, one of the world's smallest marsupials, which weighs only 18 milligrams at birth, the equivalent of about 30 sugar grains. The kangaroo, another marsupial, gives birth to a single jelly bean-sized baby at a time. The baby crawls down the middle of the mother's 3 vaginas, then must climb up to the pouch, where she spends the next 6 to 11 months suckling. Even after the baby kangaroo leaves this warm haven, she'll return to suckle milk. Sometimes she's just one of 3 babies her mother is caring for. A female kangaroo can often simultaneously support one inside her uterus and another in her pouch. In unfavorable conditions, female kangaroos can pause their pregnancies. When that happens, she's able to produce 2 different kinds of milk, one for her newborn and one for her older joey. The word mammalia means of the breast, which is a bit of a misnomer because while kangaroos do produce milk from nipples in their pouches, they don't actually have breasts. Nor do monotremes, the third and arguably strangest example of mammalian birth. There were once hundreds of monotreme species, but there are only 5 left. 4 species of echidnas and the duck-billed platypus. The name monotreme means one whole, referring to the single orifice they use for reproduction, excretion, and egg-laying. Like birds, reptiles, fish, dinosaurs, and others, these species lay eggs instead of giving birth to live young.
Their eggs are soft-shelled, and when their babies hatch, they suckle milk from pores on their mother's body until they're large enough to feed themselves. Despite laying eggs and other adaptations that we associate more with non-mammals, like the duckbill platypus's webbed feet, bill, and the venomous spur males have on their feet, they are, in fact, mammals. That's because they share the defining characteristics of mammalia and are evolutionarily linked to the rest of the class. Whether placental, marsupial, or monotreme, each of these creatures and its unique birthing methods, however bizarre, have succeeded for many millennia in bringing new life and diversity into the mammal kingdom. Tudo bem, gente? Deu para ouvir? Deu, tudo certo. Muito Tá. pouquinho. Eita. Deixa eu ver como passo o próximo slide agora. Tá. Então vamos continuar, gente. Estou mostrando aqui o aparelho reprodutor, né, excretor dos mamíferos placentários, né? A gente não vai ser muito diferente dos marsupiais, né? Lógico, tirando a questão das vaginas duplas ali. Então a gente tem aqui um placentário macho, né? Então novamente aqui o tubo que vem lá do intestino grosso, né, o reto, dando origem a uma abertura por onde vão sair as fezes, né? A gente tem os testículos aqui, note que já está numa bolsa escrotal, né? Os testículos vão produzir, então, os espermatozoides. Esses espermatozoides vão sair pelos ductos aqui deferentes, né? Vão amadurecer aqui. E aí vão cair no canal, que é o mesmo canal, né? A bexiga urinária está aqui, o mesmo canal por onde sai a urina, né? Então, vai ter uma abertura relacionada ao tubo digestório e uma outra abertura relacionada à excreção de urina e à reprodução, né? Deixa eu só voltar o laser aqui. Tá. E aí, no caso das fêmeas, vai ser praticamente a mesma coisa, né? Uma abertura relacionada ao trato digestório e uma abertura em comum para reprodução e para a excreção de urina, tá? Aí vocês podem pensar, pô, professor, mas a gente é diferente. Realmente, os primatas é o único grupo entre os mamíferos que, na verdade, a fêmea ela vai apresentar 3 aberturas, né? Então, no caso, a fêmea dos primatas, né, vai ter tanta abertura para o trato digestório, e aí vai ter uma abertura separada aqui para a saída da urina e uma abertura exclusiva para a reprodução, tá? Então, essa configuração aqui ela não é observada em todos os placentários, ao contrário, é uma exceção, né? Ela é observada somente no grupo dos primatas. Pessoal, isso aqui eu já tinha dado uma adiantada para vocês, né? Só para fazer algumas relações, levando em conta a reprodução dos placentários, principalmente. Então, como eu mencionei para vocês, né, quanto maior o tamanho, como uma regra geral, né, a gente não pode levar isso ao pé da letra, mas em relação ao tamanho, quanto maior, né, a espécie, provavelmente mais longa a gestação. Então, aqui estão, os homens se enquadram aqui, né, o homem com uma gestação aí de 9 meses, né, em torno de 270 dias. Eu falei, por exemplo, tem alguns morcegos, gente, que são menores do que camundongos, alguns morcegos pequenininhos que vão ter uma gestação, por exemplo, de 3, 4 meses, tá? Então, isso aqui é uma regra geral. Tem alguns outliers aí. Relacionando agora número de filhotes ao tamanho da espécie, a gente também tem uma regra geral, né? Então, de que quanto menor a espécie, mais filhotes ela vai produzir. Isso talvez tenha muita relação ao fato de que essas espécies menores vão ter uma taxa de mortalidade maior, né? Então, por isso que elas vão produzir mais filhotes.
né? Então, a gente teria o rato do campo aqui, em um dos extremos, que chega a produzir 17 ninhadas de 4 a 9 filhotes por ano, né? Aí que um intermediário, né, os carnívoros, com uma ninhada de 4 a 5 filhotes por ano, e no outro extremo, né, os grandes mamíferos, cavalos, elefantes, nós, né, produzindo aí um filhote por ano, tá? Nossa, gente, como tá fugindo as coisas hoje. Queria falar mais alguma coisa aqui. Bah. E aí, gente, entrando naquela questão, lembra que a gente viu para aves dos filhotes altriciais e precoces, né? Os filhotes altriciais seriam aqueles filhotes que nascem bem subdesenvolvidos, né? Nascem praticamente sem pelos, né? Cegos, isso num extremo, né? Lógico que a gente vai ter toda uma gradação, mas completamente dependente da mãe. E a gente teria aqueles filhotes precoces, né? Que já nascem já enxergando, né? Capazes de ficar em pé. Então, no outro extremo aqui, eu coloquei um gnu, né? Onde o filhote ele nasce depois de uma, 2 horas, esse filhote já consegue correr, né? Então, a gente vai ter toda uma gradação, né? E eu coloquei essa relação dos grandes carnívoros com os grandes herbívoros, porque, no geral, os grandes carnívoros, né? Leão, tigre, mesmo os lobos, né? Os ursos, eles vão produzir ninhadas maiores, né? Aí com uma média de 5, 6 filhotes, mas todos filhotes geralmente altriciais, né? Enquanto os grandes herbívoros, pastadores, eles vão produzir somente um filhote precoce, tá? E aí tem algumas teorias que tentam explicar isso, né? Na verdade, por os grandes herbívoros serem geralmente presas, né, dos grandes carnívoros, seria mais vantajoso eles já produzirem um filhote que já totalmente precoce, né, que já conseguisse, já ficasse esperto ali, conseguisse fugir de algum predador. Tem outras teorias que dizem que, na verdade, isso seria resultado da dieta desses animais, né? Como a dieta herbívora é uma dieta relativamente pobre, né? Então, pro filhote seria mais vantajoso ele receber essa nutrição, seria mais eficiente ele receber essa nutrição pela placenta da mãe do que ele ficar recebendo através do leite depois. Então, por isso ele ficaria mais tempo dentro do útero materno, tá? E também tem uma relação, gente, em relação à limitação do tamanho do útero, né? Por exemplo, um filhote precoce, né? Geralmente, quando você tem filhotes precoces, a tendência é um número menor de filhotes, de irmãos, né? Isso porque quanto mais precoce, né, mais desenvolvido é o embrião, menos espaço ele vai ter no útero, né? Então acaba tendo essa lógica, né? E o contrário é válido, né? E tem a relação também no número de filhotes, né? Não adianta também você produzir o número de filhotes, também vai ter a limitação do tamanho do útero. Então, se você quiser produzir mais filhotes, provavelmente eles vão ter que ser altriciais. Se você conseguir produzir menos, você pode produzir filhotes mais precoces, tá? E aí eu pergunto para vocês, pessoal, e a gente? O que vocês acham? Vocês acham que o ser humano, o bebezinho, ele é precoce ou ele é altricial? Alguém arrisca? Um pouco dos dois, acho que é mais precoce. Não sei. Quem que está falando? A Luana. Ô, Luana. Luana, sabe o que eu vou fazer, Luana? Vou falar para você vir aqui cuidar da Maia aqui em casa. É bem precoce, então. Na verdade, é que confunde um pouco, Luana, os termos, né? Altricial, né? Lembrando que altricial, precoce, é porque a gente está se referindo, na verdade, confunde, porque se você falar gestação é precoce, aí estaria correto. Agora, quando a gente está se referindo, lembra que ao filhotinho, né? Se você fala que o filhote é precoce, é porque ele já faz coisas que não esperava que ele fizesse, né? Ele está mais desenvolvido do que a gente esperava. Então, na verdade, o ser humano ele é extremamente altricial, né? Porque pensa assim, você pegar o bebezinho quando ele nasce, ele é totalmente dependente, né,
dos pais, né? E o cuidado parental que o ser humano desprende aos filhotes é extremamente prolongado, né? Você pegar uma criancinha de 5, 6 anos, por exemplo, e soltar ela, deixar ela sozinha, né? Ela não vai saber se virar, né? Então, a gente é extremamente altricial, né? Então, a Eu gente... confundi os termos. Ah, você confundiu, então entendi, Luana, porque confunde mesmo. Tem que pensar assim, quando você pensar no termo, pensa que a gente está falando do filhotinho, não da gestação, aí você não confunde. Então, um filhote precoce seria um filhote que, nossa, já está bem desenvolvido ali, já nasceu bem desenvolvido, por isso que ele é precoce, né? É, Então, os bebezinhos são extremamente altriciais, né? Inclusive, tem uma teoria que diz que o ser humano, ele, na verdade, ele é obrigado a nascer de forma altricial, ou seja, não dá para ele nascer mais desenvolvido, devido ao tamanho do cérebro humano, né? Então, a nossa espécie, né, o nosso diferencial é o raciocínio, né? Formação de ideias, né? Então, nosso cérebro é extremamente desenvolvido. E aí, o fato de o cérebro ser muito grande, se a gente mantivesse os bebezinhos mais tempo no útero, ia ser muito difícil esse bebê ele sair pela, né, pela vagina da mãe, né? Porque a cabeça ela ia ficar muito grande, ia tomando tamanho que ele ia ficar entalado ali. Então, por isso ele nasce antes e nasce altricial, né? Lógico que isso tem toda... É que é muito estranho, né? A gente falar de... né, o ser humano, né? A gente tem que lembrar que nós somos animais, né? Somos mamíferos, né? Então, é meio esquisito a gente falar assim, tratando a gente como um animal, né? Mas essa questão evolutiva, ela tem a ver também com o desenvolvimento das sociedades, né? Tudo. E lógico que contribuiu esse maior cuidado parental que a gente consegue dar, justamente por temos essa capacidade cerebral maior, então isso também deve ter contribuído para que a gente pudesse ter filhotes altriciais, porque a gente pode cuidar bastante tempo deles, né? Inclusive, a gente sabe que tem filhote que fica aí com os pais até os 30, 40 anos de idade, né? E aí, pessoal, tá? Eu botei um raciocínio aqui só para botar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, porque a gente tende a pensar como biólogo, né, que a gente olha assim a diversidade de placentários, né, como eu falei, a diversidade de marsupiais, ela representa 6% da diversidade de mamíferos placentários, né? E a gente viu também que os marsupiais, eles têm uma distribuição restrita, né? Se a gente observar os placentários, que foi aquele mapinha que eu mostrei lá na primeira aula de mamíferos, eles ocorrem, né, em todos os ambientes, em todos os habitats possíveis, né, do planeta Terra, né? Então, a gente tende a pensar que os mamíferos placentários têm um sucesso evolutivo maior por essa diversidade maior, né? De fato, eles têm um sucesso maior, mas será que o que eu estou querendo dizer, será que isso tem a ver com o modo de reprodução? Será que o modo de reprodução, que é o principal que difere os dois grupos, o modo placentário, ele é mais eficiente que o modo né, dos marsupiais, né, de investirem principalmente na lactação? Então a gente tem que pensar o seguinte, pessoal, na verdade, foram estratégias, né, que foram desenvolvidas por esses grupos de forma independente, né? E que se os dois grupos estão presentes hoje, né, se a gente tem aquela diversidade também de marsupiais ali na Austrália, por exemplo, significa que eles estão obtendo sucesso. A evolução só tomou rumos diferentes, né? Nossa, gente, como eu estou esquecendo a linha de raciocínio hoje, eu ia falar uma coisa, mas fugiu de novo. Mas, enfim, a questão da menor diversidade de marsupiais, na verdade, ela pode estar relacionada a acidentes da história evolutiva dos marsupiais. Naquele sentido, no sentido que eu falei para vocês, daquela migração que teve de marsupiais e que eles acabaram se estabelecendo em algumas áreas, ocorreu a separação dos continentes e eles ficaram muito restritos
algumas áreas, então eles não conseguiram se diversificar muito a partir dali. Então, o grupo que chegou lá na América do Sul e na Austrália, e depois houve a separação, eles ficaram ali. No caso dos mamíferos placentários, né, eles quando houve a separação, eles já estavam em vários outros, em vários continentes já, né? Então, eles conseguiram se diversificar. Então, isso pode ser resultado, na verdade, de um acidente da história evolutiva. E aí, se a gente pensar, por exemplo, em algumas situações que o modo reprodutivo dos marsupiais pode ser mais vantajoso do que o dos placentários. Por exemplo, eu coloquei aqui menor investimento nos recém-nascidos. O investimento no recém-nascido ali em termos de período de gestação, nos marsupiais é bem menor. Né? Então, sobra energia. Né? A lactação ela é bem menos desgastante do que a gestação. Então, sobra energia no caso da morte de um filhote, né? A gente vê o caso das gestações múltiplas, no caso da morte de um filhote, ou que, enfim, por qualquer motivo, de rapidamente a fêmea já ter uma energia de sobra para investir em outros filhotes. O que não é o caso dos placentários, né? Porque uma vez que a fêmea perdeu o filhote, ela vai ter que esperar provavelmente a próxima estação reprodutiva para dar tempo de ela recuperar ali seu aparato reprodutivo para poder fazer o desenvolvimento de outro embrião dentro do útero. Tá? Outra situação, situações de predação. Você imagina uma fêmea de canguru, por exemplo, que vai ser predada e ela está com um filhote no marsúpio ali, dependendo, ela põe o filhote para fora e foge. O filhote é predado, parece ser meio cruel, né? Mas o filhote é predado e ela sobrevive e dá início a uma nova gestação. E se for uma fêmea de mamífero placentário grávida, né? Aquele barrigão, não tem como. Ela vai ser, se ela ser atacada, né? Ela vai morrer ela e o filhote junto. Tá? Então, tem algumas situações que a gente mostra, por exemplo, que o modo reprodutivo dos marsupiais pode ser mais vantajoso. E, por outro lado, também, gente, é só para vocês pensarem um pouco mesmo, tá? Isso aí são teorias, mas se vocês pensarem, a gente não tem marsupiais aquáticos, né? E, por outro lado, a gente tem uma série de placentários, né? Totalmente aquáticos, no caso dos golfinhos, das baleias, né? Semiaquático, como focas, ariranhas. Se você pensar, a questão do marsúpio, ela impede, né, uma evolução dentro de um ambiente aquático, né? Porque como você ia fazer, como o marsupial fazia entrar água dentro do marsúpio, né? Então isso acaba impedido, talvez por causa disso a gente não tenha espécies de marsupiais aquáticos, embora a gente tenha uma espécie de marsupial aquático, na verdade não é aquático, é semiaquático, que é aquela cuíca, tem uma espécie de cuíca, que, aqui do Brasil, inclusive, que se eu não me engano é endêmica, que é semiaquática. Mas assim, semiaquática, então ela deve nadar ali, quando ela está com os filhotinhos, provavelmente ela não fica na água, né? E também a questão dos ungulados, né? A gente tem um grupo muito grande de mamíferos placentários, são os mamíferos pastadores, os corredores, os ungulados com casco, né? A gente vai ver na próxima aula que o desenvolvimento desse casco é uma adaptação para uma corrida mais eficiente, né? E aí, se você pensar como que um marsupial ele vai desenvolver casco, se quando ele nasce, ele precisa escalar a parede da mãe, o ventre materno da mãe para chegar no marsúpio. Com casco ele não ia conseguir. Então, talvez por isso, quando a gente observa o similar ecológico dos grandes herbívoros, né, ou dos corredores aí com casco, placentários, que seria o canguru, a gente observa que a movimentação dele está relacionada somente aos membros posteriores, né? Porque os membros da frente, eles vão ser usados ali na escala, quando o filhotinho nasce, para conseguir chegar na bolsa, né, no marsúpio da mãe. E acho que é isso, gente. Acabamos. Aula de hoje. Pessoal, deixa eu voltar aqui. Tudo bem, gente? Se tiverem dúvidas, podem
perguntar. Certo. Ediane perguntou do precoce, mas eu acho que foi... Eu já tinha explicado, né, Ediane? Acho que de novo. Era naquela hora que eu tinha falado. Ah, tá. Tá bom, Luana. Entendi. Então, eu já respondi. Tá. Dúvida, gente? A gente tem um tempinho aí. Se tiverem dúvida, só falar. Pessoal, eu queria agradecer muito vocês aí pela moral que vocês estão dando aí de estarem em toda a aula aí, esse grupinho aí presente, dando essa moral para mim aí. Não tenho muita experiência com aula em universidade, então, obrigado pela força aí. Professor, as pessoas são mamíferos também. Também? Ou não? Não, sim, Edione, nós somos mamíferos. Nós somos animais, somos mamíferos placentários, tá? Então, tudo que eu falei ali em relação aos placentários vale para a gente, tá? Tudo que eu falei na última aula também, lá na primeira aula, características gerais dos mamíferos, valem para a gente também, tá? Aí, gente, acho que o... Tá, Johnny, assiste, a aula vai ficar gravada, eu vou colocar depois lá no Moodle, aí você assiste de novo, e aí, se tiver dúvida, aí você pode escrever para mim, ou tirar na quinta-feira, tá? Então, na quinta-feira a gente volta, pessoal, às 10 horas, e aí a gente conclui a parte de mamíferos, tá certo? Obrigado a você, gente. Um abraço e até quinta, então. Tchau, Pro. Obrigada. Tchau, gente.